Oi pessoal, tudo bem? Voltamos aqui falar do nosso vídeo em cerebelar um pouco e falar um pouco da minha experiência com os animais. Bom, como eu falei no vídeo passado, eu tive o Lifu, que foi um cachorro que morreu com 21 anos, e ele foi meu companheiro, meu coleguinha, meu amiguinho, e eu aproveitei muito ele. Com ele eu ainda tive alguns gatos que eu resgatei da rua. Foram 4 gatos que eu peguei na rua e um que foi de raça que minha mãe resolveu comprar para mim, a siamesa. Bom, experiências com gatos foram poucas, né? Porque eu tive esses, mas os de rua eu botava em casa e eles acabavam fugindo. Então eu não tive muita experiência com gato. Fugindo, o gato fugia. Eu não sei se eles fugiam ou se meu pai abria a porta e eles fugiam, porque papai não gostava muito de gato. Eu tentei, mas não tive muita experiência, assim, que eu possa dizer com gatos. Algumas coisas que eu já li, que eu sei, pessoas ao meu convívio que tem gatos, e aí sim, algumas coisas eu posso falar. Mas a minha experiência mesmo com gatos foram muito pouco. Eu tive a Samantha, que foi essa gata muito tranquila, muito boazinha, fazia suas necessidades na caixinha. Naquela época a gente tinha que pegar a areia da praia, porque não tinha esses substratos que tem hoje, né, para os animais, e eu tinha que buscar na praia para colocar numa caixinha de madeira, sabe? E como minha mãe sempre falava para mim, a partir do momento que você tem um animal é para cuidar, é uma responsabilidade e que você tem que cuidar desse animal. Então era isso que eu fazia. Então eu tinha que ir na praia buscar areia para botar na caixinha. E depois dos gatos da Samantha, o Lifu morreu e eu tive um hamster. Um hamster que eu não tinha conhecimento, não sabia o que era hamster. E uma amiga, eu fui na escola e uma amiguinha da escola me trouxe numa caixinha de sapato. Eu perguntei o que era aquilo e ela disse um hamster. E eu não sabia o que era hamster. Bom, ela falou, você quer? Eu falei, eu quero. E eu tive um hamster. Bom, cheguei em casa, minha mãe disse que era um rato. Eu falei que não, era um hamster. E a mesma coisa, você tem que cuidar, sua responsabilidade. Falei, tá bom. Então nós fomos, compramos uma gaiola e assim, eu sabia pouco sobre o hamster. O hamster tem um hábito noturno. Então eu soube isso, claro, porque naquela época não tinha internet, né? Então a gente não sabia de nada. A gente não tinha como pesquisar. Eu aprendi exatamente cuidando desse animal. Então eu chegava da escola, queria brincar com ela e ela, claro, estava dormindo, até que eu comecei a ver que de noite ela estava querendo brincar ali na rodinha, correndo, e de manhã só queria dormir. E aí eu percebi que eles tinham um hábito noturno. Uma coisa muito interessante do hamster, que eu aprendi também, foi que eles têm um hábito também de fazer buracos, né? Se esconderem, fazer tipo túneis, né? E eu descobri isso, claro, através dos que eu tive. Uma vez eu tive mais hamster. Eu tive olha, eu nem sei quantos, porque de repente foram dando uma cria atrás da outra, uma cria atrás da outra. E claro, eu não tinha eles dentro de uma gaiola, eu já tinha eles dentro de um banheiro que não era utilizado, um banheiro pequenininho, então eu soltei eles ali todos. E foi dando hamster um atrás do outro. Uma coisa muito importante, se você quer ter um hamster, veja bem, se você não quer casal, ponha 2 machos, 2 fêmeas, ou então tenha um só, porque um macho e uma fêmea dá muito hamster. E assim, eu comecei a ter muitos hamsters até que meus sobrinhos uma vez chegaram lá, abriram a porta e saiu o hamster. Saiu o hamster para tudo que era canto, eu não estava em casa. E cadê os hamsters que você não encontra de manhã? Claro, de manhã eles dormem, então eles procuram lugares para dormir. E eu descobri esses lugares porque eles entraram atrás do sofá e fizeram um buraco. E no colchão. No colchão, comeram o colchão todo e faziam um caminhozinho assim para se esconder. Nossa, então tem que ter muito cuidado com isso, né? Já tive coelhos, que também aprendi muito assim, porque eu resolvi ter um coelho, ganhei um macho e ganhei um outro, que era uma fêmea. E aí
procriou coelho, muito coelho. E assim, é outra coisa importante. Então, nessa época de coelhos eu tive muitos. Então, tem que ver também. Depois, com o tempo, eu tive outros coelhos, mas eu tive um só. E coelho é um animal bem legal para você ter como pet. Na verdade, hoje existem gaiolas grandes, né, que você possa colocar esse animal, que você pode ter em um apartamento. Só que no momento que você está em casa, deixa o bichinho solto para que ele possa ficar ali em casa. Quando eu tive um outro, eu tive ele solto em casa. Então ele aprendeu a fazer xixi em cima de um jornal que ficava na área de serviço. Então ele fazia xixi ali sempre. O cocôzinho são umas bolinhas, então realmente cocôzinho tinha pela casa. Mas a maioria de xixi e cocô ficava ali. E botavam um jornal em cima de um ralo da cozinha e ali eles faziam. Claro, você tem que ter essa higiene, tem que estar limpando sempre, porque o xixi de coelho fede bastante. E então você pode ter o cuidado de ter um coelho em casa solto, direto. Era o que eu tive. Eu não tinha gaiola, tinha ele solto direto. Roeu todos os fios. Tudo que era fio. Fio de telefone, fio de não sei o que, tudo que era fio ele roeu. Cortina da minha mãe também. Toda ruída embaixo. Era uma cortina comprida, toda ruída. Então, são esses os cuidados para você ter um coelho assim, solto direto. Porque eu não tinha gaiola, eu deixava ele solto pela casa. E ele vivia pela casa, como um cachorro. Tanto como um cachorro que quando eu chegava, ele pulava. Era como um cachorro, sabe? Muito engraçado, que eles são muito carinhosos também. E aprendem também, pelo menos esse, aprendeu eu chamar e vinha. E todos os coelhos que eu tive foram assim. Então, eu tive outros coelhos em casa, que você pode ter em apartamento. Hoje, como eu falei, já tem gaiolas próprias e tudo. Tem brinquedos para coelho, para eles desgastarem os dentes um pouco, né? Então, tem muito brinquedo que o coelho pode não precisar do seu fio nem da sua cortina, e sim dos brinquedinhos que ele vai ter. Então, no momento que você sair para trabalhar, você pode deixar ele na gaiola. Quando você chegar, solta o bichinho um pouquinho para ele poder correr, para ele poder andar um pouquinho na casa. E o hamster também é um animal, só você não pode soltar, porque como ele tem hábito noturno, ele some, você não vai achar. Você só vai achar de madrugada, de noite, isso não é nada legal. Outro animal que você pode ter também é aquela tintilha, que é parecida um pouco com um coelhinho, né? E uma mistura, né? De coelho, de hamster, de sei lá. Mas também tem o mesmo hábito de um coelho, tem brinquedos. É importante ter uma rodinha para queimar a energia, né? Tanto para tintilha quanto para hamster, isso é bom. A tintilha também você pode tirar ela da gaiola e brincar um pouquinho também, que eles gostam. Você pode ter calopsita, você pode ter periquito. Tem muitos periquitos e calopsitas que você pode ter aqui no ombro, andando com você. No caso, teria que cortar um pouco as asas, isso aí é um veterinário para fazer isso, claro. Não faça isso em casa, por favor. Então você pode ir a um veterinário e você ter o bichinho aqui andando com você pela casa, solto, deixar numa gaiola e ele ficar podendo entrar e sair da gaiola a hora que ele quiser. Na verdade, eu não gosto muito dos bichinhos em gaiola, sabe? Hoje, por exemplo, nós estamos num confinamento, né, de coronavírus e olha só, tá todo mundo preso. Não é nada legal, né, gente? Pelo amor de Deus. Não é nada legal prender bicho em gaiola. É muito triste. Se nós estamos em confinamento, imagina eles também tendo dentro de uma gaiola. É horrível. Se você quer ter um periquito, uma calopsita, um coelho, alguma coisa, tudo bem que você tenha eles na gaiola quando vocês saem para trabalhar, mas quando vocês estão em casa, deixa o bichinho ficar livre com você, se entreter com a família, entendeu? Que isso é muito importante. E eles gostam muito. Todo animal gosta de carinho. Todo animal, qualquer ser humano também gosta de carinho, os bichos também. É um ser vivo, gosta de carinho. Todos eles gostam e são muito carinhosos. São muito carinhosos, sim. Outro também que pode ser é o porquinho da Índia. O porquinho da Índia eu também nunca tive, mas eu já cuidei de um aqui, que eu digo em Barcelona, né? Porque eu vivo aqui e eu cuido de animais aqui. Então eu já cuidei de um porquinho da Índia. Claro, também numa gaiola grande, o suficiente para eles.
E são animais muito fáceis de cuidar. O negócio é que as pessoas têm que ter essa consciência de que ter um animal, não importa se é pequenininho ou se é um cachorro, né, grande, pequeno, médio, que você tem que ter um tempo para cuidar desse bicho. Você tem que ter um tempo para sair quando é cachorro, poder sair com ele. Esses que eu falei agora de coelho, esses calopsita, periquito, dá um tempo de você ver os bichinhos, entendeu? De ficar um pouquinho com eles, os hamster também. Então, se a pessoa trabalha o dia inteiro, pode ter um animal, mas que quando chegar em casa dá um pouco de atenção. Os animais gostam de atenção. Normalmente sentem muito os cachorros quando as pessoas saem para trabalhar, ficam muitas horas fora de casa. Também eu acho que não é uma boa. Então o animal precisa sair pelo menos no mínimo umas 3 vezes por dia. Então as pessoas têm que ter um pouco de consciência quando quer um animal em casa, um pet, né? Eles são muito bons para companhia. Para mim, todos eles são um tipo de companhia, não importa qual. Mas você precisa ter um pouco de consciência disso, de saber se você trabalha o dia inteiro, você não pode ficar com o animal o tempo todo. Então você tem que ter essa consciência, escolher exatamente o animal que você queira. Na verdade, tem muita gente que, por exemplo, um gato. O gato não precisa sair, ele não precisa descer, mas ele gosta de uma atenção. Todo gato gosta de uma atenção, porque eles são muito carinhosos. Eles gostam de um chamego. Quem não gosta de um chamego, né? Mas é um animal que, se você tá o dia inteiro fora, ele pode ficar em casa. Então, quando você chega, você não tem aquela obrigação de descer. Mas o cachorro, sim, você tem a obrigação de descer. Eu aqui, como eu cuido de animais, tem algumas pessoas que me pedem para eu ir na casa delas durante o dia, no meio da tarde, para descer. E eles me pagam para isso. E eu vou, busco o animal e vou passear com ele, porque a pessoa trabalha o dia inteiro. Então, por exemplo, ela tem um dia na semana que ela fica o dia inteiro no trabalho, ela me paga por um dia para eu sair. Então, tem que ter um pouquinho de consciência disso também, né? Se você gosta muito dos animais, você tem que saber lidar com essas coisas que são importantes. São animais fáceis, claro, cada um tem os seus cuidados, mas a gente precisa ter essa consciência. O animal precisa de carinho, cuidado com a sua higiene, com a sua alimentação. A pessoa tem que saber se realmente quer o animal, tem que saber quanto tempo ele vive, se está disposto a cuidar desse animal pelos anos que ele vai estar do seu lado. Não é pegar o animal e depois abandonar, tá? Por favor, abandono de animal não pode. Não pode. Isso aí é uma coisa que eu não aceito, é abandonar um animal. Bom, gente, terminamos aqui e nos vemos no próximo vídeo. Vamos cerebelar mais um pouquinho, ok? Até a próxima!